Quero falar sobre 3 coisas nessa noite. Eu quero que você repita comigo. Primeiro ponto, a vida é curta. Repete comigo, a vida é curta. Mais alto, a vida é curta. A eternidade é real. Terceiro, as pessoas são importantes. Qual que é o primeiro ponto? A vida é curta. Segundo ponto, eternidade é real. Terceiro ponto, as pessoas são importantes. Esse vai ser meio que o tema geral. Cara, aqui, ó, as fotos estão aí? Você mandou que eu passo pra... Cara, a vida é muito curta. Eu tenho 28 anos hoje. E eu não sou velho, sou muito novo ainda. Para alguns, talvez eu sou um pouco velho, né? Mas, eu não sou velho, mas eu olho para trás, eu estava falando isso para o pessoal do voluntariado, que a gente teve uma conversa, uma reunião antes. Eu olho para trás e eu me lembro, eu tenho algumas memórias de momentos da minha vida onde eu esperava algo e eu lembrava, falta um ano para isso acontecer. Tipo, eu lembro quando eu ia para o ensino médio e eu ficava animado para ir para o ensino médio. Eu falava, nossa, falta 6 meses, falta um ano, falta 6 meses. E finalmente chegava, cara. Nossa, eu já saí do ensino médio com quantos anos? 14? 13? 15? Hoje é 15, né? E hoje tem o 8º ano. Na minha época era só até 17, hoje até 18. E eu ficava animado. Eu lembro eu tenho uma outra memória muito forte de quando eu queria tirar a minha bendita carteira de motorista. Quem aqui tem vontade de tirar a carteira de motorista aí? Você está orando por isso já para passar no teste do Detran? Caraca, quando eu tinha 16, 17 anos, eu ficava orando por esse momento de eu finalmente tirar a minha carteira de motorista. E eu lembro como eu tinha um anseio, cara, eu orava por isso. Eu ficava muito animado. Eu olho para trás, já faz 10 anos que eu tirei a minha carteira. Eu falo, nossa, jesuíta, realmente o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido, gente. Hoje eu já tenho um filho, a gente olha para trás, casamento, filho, faculdade, tudo passa e as coisas são muito rápido. E isso que como eu falei antes, eu não sou velho, mas a vida passa muito rápido. E eu sei que você é novo, eu sei que você é bem novinho, talvez você tenha seus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, talvez 19, 20, 21, 22 anos, mas a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido, cara. Para mim mostrar para vocês como a vida passa rápido, eu pedi pro pessoal, na verdade, eu trouxe algumas fotos para vocês da minha vida. Eu queria projetar algumas fotos, só que a gente vai fazer assim, Rafa, você que vai estar projetando, né? É assim, tipo, 2 segundos cada foto, tá? Para mim, só se eu pedir para parar, algumas são importantes, que eu vou pedir para parar. O resto a gente vai passar bem rápido para vocês. Isso aí. Vamos lá, Rafa. Primeira foto. Aí, o bebê nasceu, Pedro, o filho mais bonito de Davi e Mônica, muito mais bonito do que o André, tá nascido aí, pode passar. Sala infantil liberada, não. Eu com a minha motoca, não sei, isso aí em Curitiba ainda, eu mudei para Londrina uns 3 anos. Em 95, aí eu fazendo algum teatro para a escolinha, pode passar. Aí com meus primos, meus irmãos, pode passar, em Tararé. Minha família, já com o meu irmãozinho, que é mais feio que eu, minha irmã. E eu ali, meu pai e minha mãe, pode passar. Passou. Eu dançando no Kings Kids, o antigo CADS ou o antigo Go agora, né? Eu dançava e dancei também. Pode passar, eu não lembro qual que é essa coreografia. Meu batismo, me batizei com os meus, acho que 9 anos. Meu batismo, a minha avó ali atrás, meu primo e minha irmã. Pode passar. Acampamento de crianças, adolescentes, sei lá, 99, eu tinha 8 anos. Então, pode passar. Campanha de Kings Kids, skate, Israel, o Paulinho ali embaixo, gordinho, não tão alto ainda, né? Careca. Tem mais alguém ali? O Cabeça, o Daniel ali, meu irmão ali em cima do Daniel, só para vocês terem ideia. Pode passar. Sabe? Olha aí, gente, eu andava de skate muito bem. Para vocês que andam de skate, olha eu andando aí. Esse 45 era bem alto, tá bom? Devia ter mais ou menos essa altura aqui. Eu tava, olha ali, escrito Igreja Nova Aliança, era na frente aqui da igreja, na Páscoa das Nações. A maioria não conhece isso, mas tudo bem. Pode passar. Aí, já um pouco mais velho, na formatura da minha irmã, pode passar. Um cara de galã, né, gente? Nessa época eu tava conquistando a Raquel. Comecei a namorar a Raquel, eu aí com os meus 19 anos. Tá bem esticado, a gente parece que tem pelo menos uns 120 quilos cada um. Mas tudo bem, pode passar.
Aí, ó, com o pastor Trajano ainda, o pastor Trajano era o pastor de adolescentes, a gente era supervisor ainda, os supervisores, Taiguara, Fábio, nossa, Raquel tava ali, o Léo, Paulinho ainda gordinho também, ainda bem que ele tá bonitão, a Rebeca ali em cima, ou o Dudu ali, a Raquel e eu. E o pastor Trajano, a pastora Thelma, minha irmã ali também, pode passar. E eu tinha só um bigodinho que vocês viram, né? Eu e a Raquel também no meio do namoro. Eu tava bem feio, a Raquel tava bem linda, né? Bem feia a foto, mas tudo bem, pode passar. Eu tava com um brinquinho, vocês viram o brinquinho, gente? Pode passar, pode passar. Eu e a Raquel já, isso já casados já, né? Já casado já, né? Casamento, acho que antes de casado. Eu no meu casamento, com uma barbinha que parecia um pagodeiro, mas tudo bem. Pode passar, se eu pudesse voltar meus 5 anos. Isso aí já morando, fazendo a faculdade nos Estados Unidos, com a minha irmã e com o John. Pode passar. Essa foi minha casa lá nos Estados Unidos, durante um tempinho. Uma casa velha, tinha morrido um senhor e uma senhora aí. Ela fedia pra caramba, mas tudo bem. Tinha um carpê de uns 200 anos. Aí o Gessé, finalmente o Gessé. O bilauzinho dele ali, mas deu pra ver. A Raquel, grávida, a foto tá invertida. O Johnny ali, o nosso cachorro, antes do Gessé nascer. O Gessé recém-nascido, com 1 mês de vida. Próxima foto. Gessé com 6 meses aí. 6 meses. Aí com o Gessé já com 1 ano e meio, acho. Bonitinho pra caramba. Essa foto é mais recente. Eu tô pelado ali, mas tudo bem. Gessé é lindo demais, né, gente? Uma versão minha já bonita e melhorada. Por causa da minha esposa Raquel, que é mais bonita que eu. E já esse ano, daí nas nossas férias. E essa é a última foto, né? É a última foto e é isso aí, gente. Qual que é a minha intenção com isso? Meu celular está travando, mas tudo bem. Qualquer coisa pega meu computador. Qual que é a minha intenção com isso? Cara, a vida passa muito rápido, velho. Passa muito rápido. As coisas acontecem e num piscar de olhos, de verdade, passa muito rápido, cara. Eu lembro, eu acho que já tinham me falado isso, depois dos 18 passa rápido. E cada vez mais eu olho para trás e o ano cada vez mais. Meu, Gessé nasceu faz 2 anos e 3 meses já fez 2 e 3 já, né? É muito rápido, gente, é muito rápido. Cara, a vida é curta demais para você desperdiçar ela. A vida é muito curta para você viver somente para os seus prazeres, pelas suas vontades, viver com o seu instinto humano. A vida é muito curta para você somente sobreviver e não conhecer Jesus de verdade. A vida é muito curta para você achar que você está aproveitando ela somente fazendo as coisas que os seus amigos que nem conhecem a Jesus fazem. A vida é muito curta, cara. E às vezes ela pode ser abreviada ainda. Às vezes podem acontecer acidentes ou coisas do tipo que a gente não tem controle. Mas a realidade final é que a vida é muito curta. Agora, se a gente consegue compreender, entender a ideia de que a vida é curta e a vida passa muito rápido, e nós entendemos que existe uma eternidade, que é o meu segundo ponto, a eternidade é real, a nossa perspectiva de vida muda. Nossa maneira de agir muda, nossa maneira de buscar a Deus muda, nossa maneira de nos relacionarmos com os nossos amigos muda, a nossa maneira de viver muda. Porque as pessoas lá fora, a maioria delas até se consideram religiosas. Eu sou católico não praticante. Eu sou crente não praticante, já existe isso já. Eu sou crente não praticante, quer dizer, o cara vem, senta na cadeira, a bunda na cadeira, bem confortável, escuta o seu sermão lá no culto. Estou falando da igreja aqui, não estou falando necessariamente sobre Nova Aliança, estou falando de forma geral. E depois tem uma vida secular, como se não conhecesse a Jesus, como se uma vida com Deus não importasse. E as pessoas lá fora vivem assim, e elas pensam inclusive assim, quando eu tiver mais velho eu me envolvo com a igreja, quando eu tiver mais velho eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tiver depois dos meus 30, daí eu procuro uma mulher boa, uma menina boa. Tipo, o cara não se guarda a vida toda, sai catando todas as meninas aí, vai pra festa, curtição. E daí no final, fala, depois que eu tiver meus 30 anos eu procuro uma menina boa de igreja aí, uma menina de família e tal. Cara, Deus te chamou para muito mais que isso, velho. Se você entendesse de que a tua vida é como um grão de mostarda, eu sei que a Bíblia faz uma aplicação, né, que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda, mas deixa eu te trazer uma outra aplicação agora, a versão Pedro, que não tem nada a ver com a Bíblia, Jesus não falou isso, mas deixa eu te falar que a sua vida é como um grão de mostarda, que vai se tornar uma grande árvore, você vai frutificar.
se você tiver com as suas raízes, né, perto do rio da vida que é Jesus, você vai frutificar, você vai dar frutos, você vai ter uma multidão atrás de você. Você não precisa, eu já falei isso diversas vezes, você não precisa ter 50, 60 anos no ministério e na Viva Mais para você frutificar, velho. Você pode frutificar agora, com a idade que você tem. Você pode amar pessoas, você pode servir, você pode ser um instrumento de Deus. As pessoas, os adolescentes, os meninos que estão perto de você, meninas e meninos que você senta todos os dias na escola, estão morrendo sem Jesus, estão indo para o inferno nesse momento. E talvez você é visitante, você não conhece a Deus, me perdoa por falar isso, mas a Bíblia diz isso, que se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o seu destino não é o céu. E não é só uma oração que é declarada, tem a ver com uma oração que é vivida todos os dias, uma fé que é construída e desenvolvida num relacionamento com Deus. E Deus te chamou e me chamou para ver essa vida onde nós não nos acostumamos com a fé, nós não nos acostumamos com a igreja, nós não nos acostumamos com uma vida que é, sei lá, sedentária, velho. Deus está me chamando e te chamando para não vermos, entendemos que a nossa vida é curta, que a eternidade é real, e no final, cadê aqui? Eu coloquei alguns versículos, mas eu pulei, não tem importância. As pessoas são importantes. As pessoas são importantes. Eu não falei isso, mas Salmos capítulo 39, versículo 4 e 5 fala assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Deste aos meus dias um comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti, de acordo com o homem que não passa de um sopro. Cara, o salmista está falando aqui que a vida é como um palmo para Deus. De tão rápido que ela acontece. Tiago capítulo 4, versículo 14 fala assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece e por um pouco tempo ela já se dissipa. Isso que Tiago, no Novo Testamento, vai falar sobre isso. A nossa vida é dessa maneira. A gente precisa entender esses versículos. Agora, esses versículos eles não servem para nos confrontar no sentido de trazer julgamento sobre nós. Esses versículos eles precisam produzir em nós uma perspectiva de reino de Deus, de algo eterno, de que a nossa vida é muito mais do que esses anos que nós vivemos. Eu já falei isso, a gente já pregou sobre isso antes, sobre eternidade. A gente citou o exemplo da corda, de como a nossa vida é como se fosse um momento muito curto. Nós temos uma eternidade nos céus. Só que a gente vai ver agora, eu vou falar sobre uma parábola em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, de como muitas vezes o simples fato de nós conhecermos a Deus e termos dons e talentos, não significa que nós vamos para o céu. Não significa. E às vezes somente uma oração não vai significar que você vai para o céu. Que foi dito isso, Mateus capítulo 24, Jesus ele diz: muitos dirão naquele dia, no dia do julgamento: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, nós não oramos, nós não fizemos até curas. E daí Jesus vai dizer: não, eu não te conheço, afasta-te de mim. A ideia que Jesus está trazendo é de que é muito mais do que simplesmente uma oração, é muito mais do que simplesmente vir na igreja, é muito mais do que simplesmente ir na célula, é muito mais do que simplesmente ter um título de cristão. Tem a ver com uma vida. Tem a ver com uma vida sedenta por Deus. Tem a ver com uma vida que tem fome da palavra de Deus, que tem fome de ter relacionamento, que tem um desejo de amar pessoas, de amar a Deus, amar pessoas e servir. Deus está nos chamando a isso. Amém? Vocês estão comigo aí? Estou demorando bastante, mas tudo bem. E no final, as pessoas são importantes. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudesse viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso mostra que para Deus as pessoas são importantes. Assim como as pessoas são importantes para Deus, as pessoas precisam ser importantes para nós. Repete comigo então os 3 pontos para a gente retomar. Primeiro ponto: a vida é. Segundo ponto: a eternidade é real. Terceiro ponto: as pessoas são importantes. Amém.
Vocês estão comigo aí? Prometo que não vou demorar. Vamos somente até as 2 da manhã. Estou brincando. Mateus capítulo 25. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. A gente vai ler do versículo 14 ao versículo 32. Vai ser bem rápido, eu prometo. Como eu falei, até as 2 da manhã. Antes de eu falar, é uma parábola. Jesus ele sempre falava em parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus contava para o povo poder entender. Então Jesus ele está contando uma história agora para várias pessoas que estavam ali escutando Jesus. Então ele fala sobre os talentos, que era o dinheiro da época. Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 14, fala assim: E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a um 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Versículo 17. Também os que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o seu dinheiro, o dinheiro do seu senhor. Versículo 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor confiou-me 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Versículo 21, o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, veja, foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento, disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. Versículo 16, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Versículo 28, tirem o talento dele e entreguem-no para o que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentará-se em um trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Forte essa passagem, né? Muito forte essa passagem. Deixa eu te contar só o contexto do que Jesus está falando. Quando Jesus ele fala sobre o talento, então ele está falando sobre um mestre que veio e deu uma quantia de dinheiro para 3 servos diferentes. E saiu, foi viajar, né? Essa quantia de dinheiro, 5 talentos, representava mais ou menos 6.000 denários, que era o equivalente a mais ou menos, pelo menos uns 20.000 dias de trabalho naquela época. Vamos colocar no dinheiro aí, para mim fazer uma estimativa, posso estar chutando um pouquinho errado, mas seria como se fosse mais ou menos, eu estava fazendo a conta lá, eu vi um comentarista bíblico falando, só para chutar meio baixo, mais ou menos 1,5 milhões de reais que o cara entregou para esses servos, mais ou menos. Era uma quantia muito grande, era mais ou menos 35 quilos de ouro essa quantia. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, né, conforme a sua capacidade, Jesus ele disse. Então Jesus ele deu esse dinheiro, o mestre deu esse dinheiro, e ele esperava essa quantia de dinheiro, se ele aplicasse no banco, quer dizer, se você dá para fazer isso hoje, inclusive, se você colocar numa poupança, apesar de que hoje rende muito pouco, existe um juros que você ganha, quando é uma grande quantidade, você tira um dinheiro. Então, 2 servos fizeram a coisa certa, entregaram para os banqueiros, e ganharam dinheiro em cima, mas um dos servos, em vez de fazer aquilo que era esperado dele, que qualquer um faria, ele foi, cavou um buraco, jogou o dinheiro dentro e esperou o tempo passar. E daí quando o mestre voltou, a realidade é que o mestre ali, ele ficou irritado sim, porque ele deu dinheiro para aquele cara investir,
E daí no final ele pegou o dinheiro desse servo e ele deu para o servo que tinha mais dinheiro. E depois disso a Bíblia diz que ele tacou esse servo aí, ele fala que era um servo inútil, nas trevas. É engraçado porque essas parábolas do capítulo 25, elas estão tratando a respeito, elas são escatológicas. O que significa isso? São parábolas que estão sendo faladas a respeito do fim dos tempos, a respeito do reino que viria. Aquele mestre nessa história simbolizava o próprio Jesus. Jesus entregando dons e talentos. Não era a respeito de dinheiro em si. Não era a respeito de dinheiro em si, mas sim de talentos e dons que Deus estava entregando para aquelas pessoas. Da mesma maneira que Ele entrega para mim e para você. Só que a verdade é que um dia, a Bíblia diz que um dia Ele vai retornar. E hoje, na nova aliança, eu e você, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Os nossos pecados são perdoados, nós temos a graça que nos cobre de todo o pecado e daquilo que nós vamos fazer ainda. Mas a verdade é que um dia vai chegar o momento do julgamento, onde Jesus ele vai voltar para reinar. E Ele vai julgar todo aquele que não declarar o nome de Jesus como Senhor e Salvador, um dia Ele vai retornar. E daí quem não aceitar Jesus vai para o inferno. E é mais ou menos isso que a parábola está dizendo. Não são minhas palavras, são as palavras do próprio Jesus, do Mestre. E eu queria... Só deixa eu achar aqui a minha palavra aqui. Beleza. Eu sei que pode parecer um pouco forte. Você pode pensar, nossa, como que Jesus ele falou isso? Ele está falando dele mesmo. Como assim, cara? Mas é verdade. Existe uma corrente teológica hoje que é declarada, eu posso estar falando algo muito complexo aqui, e muitos pastores hoje, pregadores, falando somente sobre uma graça. Uma graça que cobre os pecados, uma graça que cobre tudo e todos, uma graça que nos satisfaz, e é verdade isso. O problema é quando somente nós pregamos essa graça que cura os nossos pecados, mas na verdade o poder da graça é muito maior do que isso. Eu já estou até pregando coisas que eu quero falar na semana que vem. Mas a graça de Deus, ela nos capacita a vencermos as tentações, vivemos uma vida de santidade. Essa é a realidade. E não só isso, muitas vezes, deixa eu te falar, como eu falei antes, existe um entendimento, algumas pessoas acham que o simples fato de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador já te faz uma pessoa que está salva em Deus. E o versículo aqui está dizendo ao contrário. Aquele servo, aquele terceiro servo, ele conhecia o mestre, ele até trabalhou para o mestre, ele teve os talentos na mão dele, mas ele fez a coisa errada. Ele não investiu, ele não multiplicou. Ele tinha uma perspectiva errada do mestre. Isso pode confrontar as nossas vidas no bom sentido, de que não vale simplesmente uma vida onde a gente declara que nós somos de Jesus, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que nós declaramos. A gente precisa viver aquilo que a gente declara. Sabe aquele negócio de aquelas pessoas que falam, como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso, né? Tem muita gente que vive assim, não é verdade? Nós somos chamados a viver aquilo que nós falamos. Nós somos chamados a viver de acordo com o título que nós temos, que é muitas vezes cristão. Nós somos cristãos. Deus nos chamou para viver de acordo com isso. Eu quero agora, rapidinho, para mim, eu não vou demorar, prometo, eu já vou quero chamar até o Thiago para vir aqui no teclado, ele vai me ajudar a finalizar mais rápido. Eu quero trazer 4 pontos para você em cima dessa parábola. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: a minha vida e a sua vida é sobre ser um regente, um governante dos talentos que Deus nos deu. Vou repetir, a minha e a sua vida é sobre sermos regentes e governantes da vida que nós temos. O que é um regente? Sempre quando eu falo a palavra regente, eu lembro do filme do Senhor dos Anéis. Quem aqui curte o Senhor dos Anéis? Ninguém curte o Senhor dos Anéis. Só eu curto. Caraca, eu amo muito. A história do Senhor dos Anéis é mais ou menos o seguinte. Para mim, não vou encurtar, não vou contar ela. Mas tem um cara chamado Aragorn lá na história, que ele era para ele ser rei de um outro reino chamado Gondor. Só que no lugar dele, os ancestrais do Aragorn, que eram reis, tinham saído do poder. E daí tinha um cara chamado... como que era o nome dele? O regente. Eu não sei, eu esqueci o nome do cara. Mas tinha... Oi? Benator, sei lá. Enfim. Felipe era o nome dele lá.
O Filipe era um regente que estava no lugar do Aragorn. Ele governava no lugar dos reis, porque não havia rei. Existia uma linhagem do Aragorn, que era dos antigos reis, mas enquanto ele não se assentava no trono, existia um regente que governava o reino, enquanto o rei não voltava. E muitas vezes acontecia isso, até no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, mas até hoje, quando o rei sai de cena, ele deixa um regente no lugar dele, que governa por ele, mas não é rei. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, fala assim: nós não somos donos de nós mesmos, de forma a vivermos ou morrermos segundo a nossa vontade ou conveniência. Versículo 8, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e dependemos da sua vontade. Quando morremos, iremos para estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida são de Deus. Quando a gente entende que a nossa vida não é nossa, que nós só somos governantes, a Bíblia diz também que nós somos templo do Espírito Santo. Quem lembra disso? 1 Coríntios fala sobre isso. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Quando a gente entende que nós somos casa de Deus e que Ele habita, nós somos um tabernáculo do Senhor e Ele habita em nós, a gente passa a viver de outra forma. Nós entendemos que a nossa vida é do Senhor, a gente precisa viver para Ele. Nós entendemos que o nosso dinheiro é de Deus, não é nosso. Nós entendemos que a nossa carreira de trabalho é de Deus, não é nossa. Que os nossos estudos são de Deus, não é nosso. De que a minha esposa não é minha, é de Deus. Deus me deu a minha esposa para mim cuidar dela. Deus me deu o meu filho para mim cuidar dele. Ele não é meu. Por quê? Porque você não é seu. Dá para entender essa lógica? É uma lógica meio estranha. Para quem não conhece Jesus, fica meio esquisito isso. Como assim? Minha esposa não é minha? Como assim? É de quem? É de Deus. Mas a partir do momento que você começa a entender que a sua vida não é sua, que você está tomando conta dela para Deus, as coisas mudam. Porque a sua perspectiva é de que, se é de Deus, eu preciso cuidar da melhor forma possível. E Deus tem chamado eu e você a vivermos como verdadeiros regentes e governantes que governam da melhor forma possível a nossa vida. Todas as coisas que Deus depositou em nossas vidas são dom de Deus. O que o talento nessa parábola ela representava? Primeiro, o tempo daquela pessoa, porque ela tinha que deixar investido um tempo. Representava os dons daquela pessoa, e ela representa também um desejo divino. Nós somos isso. Se a gente entende que aquilo que Deus colocou, deixa eu te falar uma coisa, assim como, presta atenção, tem gente viajando, assim como o mestre tinha entregado lá 5 talentos, que era 35 quilos de ouro para aquele cara, Deus te deu a tua vida. Deus, Ele deu a sua vida a você. Ele falou assim, toma conta dessa vida. Toma conta da sua própria vida. Tome conta do seu corpo. Tome conta do seu tempo, dos seus dons. Agora, quando você entende isso, você tem uma perspectiva que Deus é o centro da sua vida, existe um desejo divino, deixa eu fazer você entender, um desejo pelo divino e daquilo que é divino, que eu falo de Deus. E junto nessas duas coisas, essas várias coisas que eu falei, com seus dons, talentos, tudo isso, você vive de uma maneira que agrada o Senhor de todo o coração. E você entende também que um dia o mestre vai voltar, e não mais de uma forma amorosa, como a gente falou, como a gente vive hoje. Ele vai voltar para julgar. E deixa eu te falar uma coisa, se você não governar o seu corpo e a sua vida de uma maneira que engrandece ao Senhor Jesus, um dia Jesus vai chegar para você e vai te perguntar, por que você fez isso? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a carreira que eu te dei? Com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com a faculdade que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez de você? O que você escolheu para você? Um dia, todo olho verá e toda língua vai falar sobre Jesus, vai ver Jesus.
E a gente vai ter que prestar conta diante de Deus daquilo que nós escolhemos e decidimos. Os dons e talentos que Deus tem nos dado. Isso precisa ser algo que confronta os nossos corações. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Deus nos chamou a viver uma vida para Ele. E de forma especial nesse culto eu quero falar assim, mais sobre os dons e talentos que Deus tem te dado. Deus, Ele quer usar esses talentos, Ele quer que você multiplique. Um outro ponto que eu falei é sobre a comparação. Quantas vezes eu e você nós comparamos os dons e talentos que são dados a nós com outras pessoas? No mundo do Instagram, no mundo do... não existe mais Facebook, né? Facebook morreu já. Mas no mundo da internet mesmo, YouTube, como existe a comparação a respeito das nossas vidas, como nós nos comparamos, como nós olhamos, até pensando numa pessoa que vive um ministério, a gente olha para os ministérios de outra pessoa, a forma que a pessoa está servindo, aquilo que Deus tem feito na vida de uma pessoa, e como nós muitas vezes nos comparamos. E presta atenção, a Bíblia diz que o mestre, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para outro. E a Bíblia diz ali que Ele deu conforme a capacidade de cada servo. Existe uma graça para cada um de nós, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E não necessariamente para a gente se comparar, mas viver aquilo que Deus nos chamou a viver. Agora, existem talentos da parte de Deus. Existem dons que Deus tem nos chamado a viver. Amém? Então, meu primeiro ponto é esse. Nós somos regentes. Cuide da sua vida. Não se compare. Governe a sua vida da maneira que engrandece ao Senhor. Segundo ponto, o seu chamado, ele é único. O seu chamado é único. Deixa eu te falar uma coisa. Existem chamados gerais, tá bom? Para todo mundo aqui. Por exemplo, amar a Deus de todo o coração. É um chamado geral. Eu e você, todos nós somos chamados a amar a Deus. Uma vida de oração. Todos nós somos chamados a viver uma vida de oração. Uma vida que engrandece Jesus. Todos nós somos chamados a viver uma vida que engrandece Jesus. Mas existem chamados únicos. E quando eu falo chamados únicos, eu não estou falando simplesmente de um pastor, ou de um dirigente de louvor, ou algo assim. Eu estou falando de todos nós. Todos nós temos um chamado único de engrandecer Jesus, mas de uma forma única e diferente da pessoa que está do seu lado. Isso, e o nosso chamado único, ele depende da nossa personalidade, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas experiências, do nosso ciclo de influência, do nosso desejo pessoal. Tudo isso que eu falei, junto, constrói um chamado sobre nós. Tem muita gente que fica perguntando, como que eu, já vem me perguntar, né, pastor, como que eu descubro o meu chamado? Como que eu sei aquilo que Deus tem para mim? Para mim essa é a resposta. Eu estava pensando sobre isso e Deus falou muito comigo. Nosso chamado tem a ver com a nossa personalidade, é única. Aquilo que Ele nos deu como dons e talentos, as nossas experiências que nós já vivemos antes, e a nossa esfera de influência que Deus vai nos exaltando e nos colocando. Junto com tudo isso, somado a um desejo pessoal de viver uma vida, independente da carreira que seja, isso se torna um chamado único para nós. Agora, eu entendo também que Deus, junto com esse chamado único, e nem sempre é ser vocacionado a ser pastor ou ser um gerente de louvor, uma profissão é um chamado único. Mas dentro daquela profissão existe um chamado de levar o reino de Deus naquele lugar. Dentro daquela faculdade onde Deus vai te colocar um dia, existe um chamado de Deus para aquele lugar onde Deus te colocou. Dentro da sua escola, dentro da sua família, dentro do seu ciclo de amigos, existe uma influência que Deus está te dando para que o seu chamado aconteça naquele lugar. Um chamado diferente do meu. Um chamado diferente do amigo teu, do teu lado. Por quê? Porque a personalidade sua é diferente da do seu amigo. Talvez vai ter pessoas que você vai conseguir se conversar, você vai conseguir se identificar melhor, você vai conseguir se expressar, você vai conseguir ler melhor. Talvez experiências que você já viveu, com aquela bagagem que você já viveu, você consegue se conectar e ter um chamado de influenciar e levar o reino de Deus. E eu nunca vou conseguir fazer isso naquele lugar. Mas é único.
é único. E Deus está construindo isso. Terceiro ponto, só mais 2 pontos para me finalizar. Meu chamado de vida é desenvolvido. E ele não ocorre através de um download. Meu chamado ele é desenvolvido. Ele não ocorre através de é um download que fala, né? Você download lá de algo, um arquivo. A gente vive numa geração que é fast food no sentido da espiritualidade. A gente quer desenvolver uma revelação suprema de uma forma muito rápida. A gente tem preguiça de fazer as coisas. Se você for olhar os jovens no mercado de trabalho, a maioria pula de emprego em emprego porque não consegue ficar de forma estável em um lugar só. Jovens e adolescentes que mudam muito, muito rápido de vontades, de estilo, de roupa, enfim, de tudo. E muitas vezes a gente transfere essa vontade cultural para as coisas do reino de Deus. E a gente quer obter uma oração poderosa simplesmente com o fato de um pastor vir impor as mãos sobre você. Declarar, está feito, pronto, está aqui o poder de cura liberado sobre você, amém. Não é assim que acontece, meu amigo, minha amiga. Você nunca vai conseguir fazer isso, por quê? Porque uma vida com Deus é uma vida de desenvolvimento. O primeiro estágio é o estágio da salvação, mas existe o estágio de santificação, onde Deus ele vai nos santificando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai gerando algo em nós, Ele vai trazendo maturidade sobre nós, e nesse caminhar com Ele, uma espiritualidade, uma maturidade espiritual vai sendo gerada dentro de nós. Um líder de célula, um supervisor não nasce da noite para o dia. É a responsabilidade da pessoa de gerar essa maturidade, buscando a Jesus. Mas o que acontece muitas vezes são adolescentes e jovens que querem obter uma revelação de Deus de forma rápida. Isso não vai acontecer. Querem que os dons e talentos sejam multiplicados em questão de dias. A Bíblia diz em Coríntios, no livro de Coríntios, que nós devemos buscar os dons, nós devemos perseguir os dons. O apóstolo Paulo ele declara isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente busca os dons na nossa vida toda, constantemente. Nós crescemos nos dons, nós crescemos na nossa vida com Deus, e assim a nossa espiritualidade ela aumenta. Eu consigo ver a forma do nosso chamado ser desenvolvido em 3 pontos simples. Através da nossa identidade, é quando nós entendemos quem nós somos de acordo com a Bíblia, nesse processo. Quando nós, 2 pontos, eu falei 3, né? 2 pontos. O segundo ponto, quando nós temos fome da palavra de Deus. Sabe que é muito perigoso, eu coloquei aqui, é muito perigoso ser um cristão durante muitos anos. Muitas vezes nós esfriamos o Espírito Santo. Eu lembro um professor meu da faculdade de teologia que eu fazia nos Estados Unidos, ele sempre dava esse exemplo. Ele fazia uma reflexão a respeito do Mar Morto e do Rio Jordão. Ele sempre falava, o André vai lembrar. Ele falava que o Mar Morto e o Rio Jordão eles tinham diferenças cruciais. O Rio Jordão, você sabe, ele passa lá na Terra Prometida. É um rio muito bom, que tem muitos peixes. As pessoas cultivavam muito esse rio. Ele desemboca no Mar da Galileia e depois ele desce até o Mar Morto. Nesse Rio Jordão existem uma variedade de peixes naquele lugar, existe pesca, existe vida, porque o rio ele continua. A partir do momento que ele entra no Mar Morto, o Mar Morto não desemboca em nenhum lugar, ele fica parado lá. E essa água parada, ela se torna uma água salgada, onde nenhum ser consegue viver naquele lugar. Não tem pesca, não tem bicho, não tem vida. Se você olhar de longe, eu nunca fui para a Terra Prometida, eu já vi fotos. Se você olha numa distância de 1 quilômetro, você vê aquele mar, você acha que é um oásis no meio do deserto. Mas quando você chega lá, é uma água salgada e amarga, você não consegue tomar ela. Porque é água parada. Porque tudo aquilo que é parado, tudo aquilo que não tem uma continuidade, não gera vida e gera morte. Mas aquilo que tem vida, quando o Rio Jordão ele continua, o rio descendo e descendo e fluindo, ali a vida, ali flui. Se eu e você, nós guardamos o depósito que Deus nos dá
somente para nós, e a gente para de se alimentar das coisas de Deus e ter coisas novas de Deus, a gente fica preso a experiências do passado, ou só uma ou duas experiências que a gente já viveu com Deus, nós nos tornamos águas amargas. A gente morre. E tem muitos adolescentes que vivem assim, vivem de conferência em conferência, de acampamento em acampamento, de eventos em eventos, e não tem vida, não flui vida, porque a água não continua, a água fica presa. Sendo que Deus te chamou e me chamou para ser um rio que flui. Agora, como que o rio flui? O rio não flui somente de domingo em domingo, em sábado, em célula em célula. O rio flui de dia em dia, buscando a Deus, meditando na palavra, amando o Senhor, buscando a Ele de todo o coração. Deixa eu te falar uma coisa, eu olho para trás na minha vida, eu tenho os meus pais que são pastores, graças a Deus por isso. Tenho meus irmãos aqui que estão aqui na igreja também. Eu amo a casa de Deus, amo a casa de Deus. Eu decidi, tem 2 pontos na minha vida que são o lema da minha vida. É amar Jesus de todo o meu coração e construir a igreja local. Esses são os 2 pilares da minha vida. Não importa o que eu faça, essas são as 2 coisas que eu vou fazer. Essas são as 2 coisas que eu vou viver. Mas deixa eu te falar, se eu olhar para trás e ver as minhas experiências, gente, se eu dependesse somente das experiências dos meus avós, aquilo que os meus avós viveram há 50 anos atrás, 40 anos atrás, eu estava ferrado, eu nunca ia fazer o que eu faço hoje. Se eu não buscar a Deus, se você ficar preso a uma palavra que o Douglas Gonçalves trouxe no Geração Livre e foi tremenda, você lembra dela, nossa, aquela palavra é tão boa, mas você não tem sua devocional de segunda, terça, quarta e quinta, e você não se alimenta da palavra, você está fadado à morte, cara. Você nunca vai conseguir viver o que Deus tem para você. E o problema é que muitos de nós vivemos assim, a gente vive dessa maneira. Tem tanta gente que vive assim no corpo de Cristo. Vive de experiências de outros. E o que eu estou falando não é nada de novo, você sabe disso, já escutou isso uma vez, com certeza. Mas a gente não vive a palavra, não lê a Bíblia. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos continuar lendo, continuar servindo, continuar nos doando. Enquanto a gente está na igreja servindo, enquanto a gente está em casa lendo a Bíblia, existe um rio que vai fluindo de nós. O talento é multiplicado. Deixa eu te falar, se você permanecer preso ao seu talento que Deus te deu, ao dom que Deus te deu, à vida que Deus te deu, isso vai gerar morte. E esse é o meu último ponto. Quero chamar os músicos para subirem aqui. Meu 4º ponto é: se o meu talento está escondido, eu ainda posso tirá-lo desse esconderijo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, os músicos estão subindo, eles são muito bonitos, olha o Raso ali. É lindo demais. Na parábola que a gente leu agora em Mateus capítulo 25, 2 servos investem. Esquece o lance do banco, esquece o lance dos juros aí. Eles pegam aquilo que eles receberam e eles multiplicam aquilo que eles receberam. Aquele talento que é falado, não é só um talento de um dom natural, de cantar, de falar bem. Aquele talento que é dito na Bíblia, que Jesus está falando, tem a ver com a vida da pessoa, tem a ver com multiplicar pessoas conhecerem a Jesus, tem a ver com conhecer o reino de Deus mais, tem a ver com diversas áreas da vida da pessoa. 2 daqueles servos multiplicaram aquilo que Deus tinha depositado sobre eles, mas a Bíblia diz que ele escondeu, ele cavou um buraco e ele escondeu os seus talentos. Deixa eu te falar algo, existem muitos de nós, tem muitos aqui dentro, que têm escondido talentos no chão. Tem muitos de nós que temos escondido talentos e dons e vida no chão. Se você olhar na história, nessa parábola, a Bíblia diz que ele fala assim: eu sabia que o Senhor era um mestre duro, um mestre severo. E
como eu falei, essa parábola ela simboliza a volta de Jesus. E realmente, quando Jesus voltar, ele vai ser duro e vai ser severo. Mas nesse momento, Jesus não é assim. Jesus ele não está ainda para julgar, Jesus está para amar. A Bíblia diz que ele não veio para trazer julgamento sobre o mundo, mas ele veio para amar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para amar o mundo. O julgamento vai vir quando ele retornar. Isso vai acontecer um dia. Mas por enquanto ele não retornou ainda. Nós estamos no momento da graça e do amor de Deus. E não é hora de esconder os nossos talentos. Não é hora de esconder a nossa vida. Não é hora de nos cavar um buraco e pular dentro. É hora da gente sair. Sabe por quê? Porque a perspectiva daquele servo era uma perspectiva errada. De que o mestre, que era o próprio Jesus, era um mestre severo. E na verdade era um mestre cheio de amor, compassivo, bom, misericordioso. Que tinha um futuro brilhante para aquele mestre, para aquele servo. E tem muitos de nós que nós escondemos os nossos talentos, nós escondemos a nossa vida, nós estamos num buraco, porque nós temos uma perspectiva errada de quem Jesus é e daquilo que Ele pode fazer. Eu lembro alguns anos atrás que eu vi um vídeo, mas o título do vídeo desse cara, era Quem é Deus? Acho que era isso, quem é esse Deus? E o vídeo, mais ou menos uns 10 minutos, é antigo, deve ter uns 4 ou 5 anos atrás, eu assisti, eu fiquei curioso, e eu vi esse vídeo. Era ele falando da experiência que ele tinha com Deus, e do que tinha sido ensinado para ele, de que Deus era um Deus duro, um Deus que julgava as pessoas, um Deus que não era um Deus de amor, um Deus que só trazia regras e leis, e um estilo de vida impossível de ser vivido. Enfim, ele começa a falar, e não no sentido positivo, de que ele tinha tido uma experiência boa com esse Deus, de que não era aquilo, falando como se Deus realmente fosse aquilo. Eu li o título, por isso que eu fiquei interessado para ver. Eu lembro disso alguns anos atrás. Eu falei, cara, eu sei que esse youtuber aí, ele tem uma perspectiva totalmente errada com relação à igreja, com relação a cristãos. Eu sei disso, eu não tô aqui para falar nem bem nem mal desse cara. Mas eu lembro que eu vi esse vídeo e falei, cara, quantas pessoas têm esse entendimento de Deus? Vem Ele dessa maneira. E muitas vezes, até pessoas que acham que conhecem a graça de Jesus, a verdadeira graça, não conhecem realmente a Deus. Porque vivem caindo e caindo, sobrevivendo, não conhecem a Jesus de verdade. Toda vez que caem, ficam com vergonha de Deus, não vencem as áreas que precisam ser vencidas na vida, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de se alimentar da palavra de Deus, e por causa disso vivem dentro de um buraco. Existem cristãos que conhecem ao Mestre, conhecem a Jesus, receberam talentos e dons, mas estão dentro do buraco. E nessa noite Deus está te chamando para fora. Deus está te chamando, sai do buraco. Tira os seus dons e os seus talentos do buraco. Para de deixar viver a mesmice, de continuar com a mesma vida de sempre, estável, sem multiplicar. A vida, o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida com Cristo é uma vida que multiplica serviço, multiplica amor, multiplica misericórdia, multiplica a vida com Deus, multiplica salvação. Uma vida de multiplicação e não de soma, e nem de mesmice. Sai do buraco. Tira os talentos e os dons que Deus te deu, a sua vida do buraco. A sua vida é uma vida preciosa para Deus. A gente leu em 1 João. A sua vida é preciosa para Deus. Quando Deus te via na cruz, Ele via você como uma alma preciosa para Ele, importante para Ele, que Ele te amava, Ele te ama. Ele tem um plano para a sua vida. E deixa eu te falar, você está na oportunidade de tirar, sair e multiplicar. Existe uma multidão atrás de você. Feche seus olhos. Não fica preso ao seu passado, às experiências que você já viveu.
Você é um governante, um regente da sua vida. E Deus está te chamando a governar e reinar junto com Ele. O Mestre é Jesus. E Ele te ama de todo o coração. Enquanto a gente canta uma canção, eu quero que você pense no que eu falei. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. O Espírito Santo falando muito forte comigo que esses talentos e dons que a gente está falando nessa noite não é só para... Eu não sei, muitas vezes a gente pode confundir isso até com um pecado. Mas uma vida de multiplicação tem a ver com uma vida que queima por Jesus constantemente. Uma vida que não se acostuma, e muitas vezes eu e você nós nos acostumamos, líder de célula, supervisor, muitas vezes eu e você nós nos acostumamos com a presença de Deus. A gente não multiplica os talentos, ou muitas vezes durante uma estação da nossa vida a gente multiplicou, mas a gente deixa de multiplicar, e a gente multiplica, a gente para, e a gente... Deus está nos chamando a multiplicar. Não só, eu sei que talvez seja uma vida de santidade, a maioria que veio aqui talvez seja por causa disso, mas deixa eu te falar, uma vida de multiplicação é muito mais do que somente viver uma vida de santidade. Tem a ver com multiplicar aquilo que Deus tem gerado no seu coração e no meu coração. A gente precisa multiplicar, nós precisamos multiplicar. As vidas precisam estar aqui dentro, as pessoas precisam conhecer Jesus. Nós estamos com um projeto agora de levantar pelo menos mais 40 células até o meio para o final do ano. 40 novos líderes vão ser colocados. Eu creio nisso. Uma vida que gera discípulos de Jesus é uma vida de multiplicação. É uma vida de multiplicação. O cristianismo nunca seria o que é hoje se não tivesse multiplicado. Multiplicação. Fica de pé agora. Todo mundo de pé. Vamos orar para Deus nos dar um espírito de multiplicação nesse momento. Existe uma vida de multiplicação que Deus quer gerar em nós. Existe um coração de multiplicador que Deus quer gerar em nós. Os talentos, os dons, uma vida que busca Jesus. Uma vida de multiplicação, uma vida que busca mais. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Você vai clamar agora: Espírito Santo, vem sobre mim. Gera em mim um coração multiplicador. Um coração que multiplica aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem gerado em mim. Multiplica, Pai.
Multiplica, Jesus, aquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas. Não nos deixe negligenciar, Pai, o dom de Deus em nós. Assim como Paulo falou para Timóteo, não negligencie o dom de Deus sobre a sua vida. Nós não queremos negligenciar aquilo que o Senhor tem dado a nós, Jesus. Nós não queremos fazer pouco caso daquilo que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Gere em nós, Pai, multiplica o nosso coração de adorador, multiplica a nossa vida de dependência de Ti, Jesus. Que nós possamos olhar para trás, Pai, olhar a nossa vida que passou de forma tão curta e falar, valeu a pena, Jesus.